E vamos acompanhar agora a entrevista coletiva do técnico Felipe Luiz. Olha só o que o Felipe Luiz ele falou nessa entrevista coletiva após a vitória do Mengão Queridão diante do Palmeiras 3-2 em pleno Maracanã, lotado, o Mengão Queridão indo a 61 pontos no Campeonato Brasileiro. Vamos acompanhar a entrevista coletiva? Olha só o que o Felipe Luiz falou. Acompanha aí. A seleção brasileira está no ciclo final de Copa do Mundo. Hoje, se você fosse o Ancelotti, o Pedro seria uma peça que não faltaria na sua lista, além de analisar, claro, a atuação do Pedro dentro do campo. Obrigado. Um jogo muito completo da nossa equipe. Jogo com uma atitude já desde o primeiro minuto de jogo, entendendo muito bem o jogo. E o Pedro hoje era parte fundamental da nossa estratégia e para o nosso desafogo da equipe. Utilizamos ele em todos os momentos e ele fez uma partida sublime. Uma partida individual com nota artística. Foi perfeito em todos os aspectos do jogo e não sou um Ancelotti, mas um jogador que já jogou uma Copa do Mundo se credencia para outra. Felipe, boa noite. Rodrigo Cerqueira, do Grupo Globo. Um jogo muito esperado, né? Talvez o principal jogo do campeonato, os dois líderes, e até o final foi muito, muito disputado, o Palmeiras diminuindo o placar. Hoje, Flamengo e Palmeiras no futebol brasileiro é um jogo que tem uma aura diferente por conta disso tudo que os times vêm conquistando nos últimos anos? Sim, desde que era jogador, para mim é o jogo mais importante, digamos assim. Tem os clássicos locais, onde o ambiente, a intensidade do jogo, ele iguala qualquer coisa, mas o clássico brasileiro hoje, do alto nível do futebol da Série A, é Flamengo e Palmeiras. São os dois melhores elencos, na minha opinião. O Cruzeiro está chegando, vem forte, com um forte investimento e com um treinador espetacular. Mas Flamengo e Palmeiras hoje tem uns elencos que você vê o nível do toque refinado, da velocidade de reação, do pensamento dos jogadores é um nível acima do que eu tenho visto e, portanto, sempre é um jogo muito aberto, chance de gol para os dois lados e um jogo interessante. Felipe aqui, boa noite. Felipe, desde o ano passado, no jogo contra o Botafogo, o Palmeiras não tomava 3 gols. Fazem 65 jogos que essa equipe não toma 3 gols. Queria saber de você a importância de uma vitória como essa. Um adversário direto pelo Campeonato Brasileiro, um jogo que poderia deixar um campeonato para eles muito bem encaminhado. Queria saber quanto de moral o seu time ganha vencendo esse jogo dessa forma, num adversário tão duro e tão difícil que há 65 jogos não tomavam 3 gols. Bom, isso é um dado importante, né, para a gente. Saber que nós temos um time que é completo em todas as fases do jogo. Sabe defender, mas também sabe atacar muito bem. E dependendo da exposição e do risco que o adversário corra, o nosso time consegue se adaptar de formas diferentes. Eu esqueci o que você falou antes. A importância da vitória, quanto de moral dá. Sim. Sim, é uma vitória importante. Chegamos numa situação parecida no primeiro turno e acabamos na frente no final desse primeiro turno. Claro, agora queremos acabar na frente quando acabe o campeonato, que é o mais importante. Hoje estamos empatados a pontos e talvez o único campeonato do mundo que o confronto direto, né? Se você vence 2 vezes a equipe e está empatada a pontos, você não está na frente. Então, talvez isso mude, mas estamos felizes pela vitória e agora pensar na Libertadores. Felipe, Raiza Simplício da Gol Brasil e da revista Placar, né? Nessa reta final de campeonato, tanto o Campeonato Brasileiro quanto o Libertadores, os mínimos detalhes fazem sempre a diferença, né? A gente tem visto muitos jogadores bem, mas eu queria falar de novo do Lino, né, que não fez uma partida tão boa, mais uma vez, o torcedor estava até no final ali, antes dele sair, já perdendo a paciência com ele, e você tem um jogador que está crescendo muito, que é o Carrascal. Entrou, apesar de não ter sido tão acionado, fez 2 boas jogadas ali. Você já imaginou que nessa reta final você possa, de repente, utilizar mais o Carrascal ali pelo lado esquerdo, ou não? Do lado esquerdo tem o Michael, tem o Carrascal, tem o Bruno Henrique, tem o Cebola, o próprio Luiz Araújo e o Lino, que continua tendo a minha confiança e, como eu falei para vocês na última coletiva, vocês olham bem
o jogador, o que ele faz com bola, quantos dribles ele dá, mas eu olho muitas mais coisas para um jogador e ele entrega muito para a equipe. Então, eu sei que ele não está no seu melhor momento com a bola no pé, mas o jogador, esses momentos são rápidos, ele gosta de treinar, ele gosta de trabalhar, ele se concentra, ele se cuida, ele descansa, e eu não tenho dúvida que quando ele faça uma jogada boa, um jogo bom, essa confiança volta, é rápido também, e a gente volta a ver o Lino que todos vimos no começo quando ele foi contratado. Boa noite, Felipe. Natália Brasil, Damas do Esporte. Como você já falou aqui na coletiva, Flamengo e Palmeiras hoje o maior clássico do cenário nacional, e essa semana, né, esse clássico foi envolvido aí por diversas narrativas externas, né, desde a arbitragem, problema com o antidoping. Então, eu queria saber se, entre vocês do elenco, você e o seu elenco, isso chegou a ser pauta em algum momento, se vocês falaram sobre isso, e se de alguma maneira afetou para como o time desempenhou hoje em campo. Nos preparamos da mesma forma que nos preparamos sempre, com as mesmas dinâmicas de treino. Na verdade é que tivemos uma interferência, onde nem meu pai pode assistir o treino, mas 3 pessoas assistiram, pessoas que a gente não conhece. Isso incomoda. Mas a única coisa que queremos é um campeonato limpo e justo e que ganhe o melhor. Só isso. E se assim for, e o Palmeiras for melhor no campo e vencer o campeonato, aplaudiremos, né? Mas que seja no campo. Felipe aqui, tudo bem? Boa noite, Júlio Miguel Neto, Diz Fla e S1 Live. Felipe, ainda pegando sobre a situação do Carrascal, como a própria Raíza falou, ele entrou hoje mais pelo lado esquerdo, né? E predominantemente tem atuado mais pelo lado direito com você. Algumas oportunidades, inclusive, entrou como titular nesse setor. E hoje, ao ser substituído o Arrascaeta, você optou ali pela entrada do Plata, né? E a gente viu um Flamengo ali sem tanto uma criação central, né? Muito mais no 4-2-4. O Carrascal é essa peça que pode também jogar não só pelo lado direito, como você tentou em algumas oportunidades. Hoje entrou pelo lado esquerdo, predominantemente, entrou bem. Ele pode ser esse jogador também para jogar um pouco mais central, ele tem essa característica, já que ele atuava assim no River Plate e também na Rússia antes de vir para o Flamengo. Boa noite. Boa noite. Ele pode jogar em todas as posições do ataque, como eu já disse em outras coletivas, tem muita qualidade. E hoje ele entrou por dentro. Ele entrou na meia, então ele e o Luiz Araújo eram os 2 meias e o Plata e o Pedro eram os 2 atacantes, porque o Palmeiras estava marcando com individual, estava igualando numa marcação individual, e acreditávamos que se ele tivesse por dentro, e tem muita qualidade para estar ali, e o Luiz também, teríamos espaços, como tivemos com o Plata e o Pedro nas costas, e entraram muitas bolas por dentro, entraram muitas bolas onde tivemos saídas dessa pressão do Palmeiras, e então foi pelo plano de jogo. Ele pode jogar nas 4 posições de ataque. Felipe, Letícia Marques do GE. Falar um pouquinho da parte mental, assim, você já falou quanto esse clássico, talvez seja o clássico do futebol brasileiro, teve tudo o que aconteceu nas últimas semanas envolvendo os clubes fora do campo, então vou puxar um pouco para esse lado mental, assim. O Flamengo parece ter entrado um pouquinho mais nervoso, teve o lance também da substituição do Ortiz, o Flamengo ficou quase 3 minutos com um jogador a menos, sofreu o gol de empate, mas depois parece ter feito uma partida muito mentalmente forte, acho que dá para a gente falar assim. O quanto é necessário ter esse equilíbrio até durante a partida, pensando também num futuro confronto com o Flamengo, disputa com o Palmeiras, disputa ainda a semifinal da Libertadores, podendo pegar o Palmeiras numa final eventual. Então, assim, como é que é a importância dessa parte mental para você? Eu sempre vejo a minha equipe mentalmente muito forte. Vocês, muitas vezes, não vocês que estão aqui, generalizando um pouco, olham muito a parte mental dependendo do resultado. O time virou, é mentalmente forte. Não. Continuaram lutando até o final, fez gols, é mentalmente forte, tomou gols, é mentalmente fraco. Não, o adversário joga, te cria problemas. Era um jogo muito tenso, muito disputado e tinha tensão pelos 2 lados. O Palmeiras teve uma estratégia muito mais agressiva do que vinha tendo nos últimos jogos e às vezes conseguimos sair e acabamos na cara do gol. Então isso era importante, que os jogadores entendessem rápido esse momento e continuassem firmes. Eu sempre peço para os jogadores continuarem jogando da forma que sabem jogar, que não mudem. Que foi o que trouxe eles até aqui. Boa noite, Felipe. Boa noite. Bruno Castanha, de Papo Futebol Clube.
Você acabou de falar da marcação individual, né? O Palmeiras faz uma marcação de encaixe, realmente o campo todo. Pedro foi fundamental, né, até no primeiro gol, para poder quebrar, né, essa marcação, com esse ataque ao espaço. Queria que você comentasse um pouquinho mais sobre isso. E também da sua partida do Jorginho, né, que mais uma vez comandou o meio-campo, a importância desse jogador, né, para o Flamengo. Obrigado. Sim, tudo, como eu falei para vocês, muitas vezes vai em função das características que a gente acredita, que eu acredito, que são as necessárias para poder vencer o adversário dependendo do plano de jogo. Hoje o Pedro era peça-chave nesse nosso plano, e cada um dos jogadores tem uma função na qual a equipe se beneficia. Iremos ganhar sempre? Não. Não iremos ganhar sempre, mas aí estarão as convicções do treinador e eu seguirei elas até o final. Felipe, boa noite. Mauro Santana, do canal Mauro Santana. Nesse seu início de caminhada como técnico profissional, você acabou de completar 1 ano e você teve pela frente, em 2 oportunidades na temporada, um treinador já consolidado, com um trabalho longevo, mais longevo do futebol brasileiro, que é o Abel Ferreira, e obteve 100% de aproveitamento. 2 jogos, 2 vitórias. Queria que você falasse a respeito do amadurecimento que você conquistou nesse confronto direto com o Abel e até analisando a maneira como o Palmeiras, né, atua pelas mãos do português. Para mim, falei na outra entrevista, para mim o Abel é o melhor. Os números não mentem, estão aí. 5 anos num clube talvez com uma das maiores pressões também para trabalhar do Brasil. E é muito difícil jogar contra o time dele. Muito difícil. E eu, falando de mim, eu sou um treinador diferente do que eu era 1 ano atrás. Com certeza, evoluo e melhoro cada dia. Ele também, com certeza, não é o mesmo de 5 anos atrás. Tá? Evolui e melhora, mas no final das contas quem joga são os jogadores. Então não adianta a gente ver só os duelos, senão a qualidade dos jogadores que entram no campo. Meus jogadores foram melhores, fizeram um jogo esplêndido, fantástico e me deram essa possibilidade de vencer o Palmeiras 2 vezes. Por isso, assim, me sinto tão orgulhoso de poder liderar esse grupo. Felipe, tudo bem? Boa noite. Gabriel Órfão, canal Paparazzo Rubro Negro e Revista Placar. Felipe, quero entrar em um assunto que está se tornando até repetitivo aqui nas coletivas, que é sobre a arbitragem, mais uma vez. Mesmo com o resultado positivo do Flamengo, o Flamengo foi prejudicado no lance do primeiro gol do Palmeiras, porque teve um lateral, o time estava com 1 a menos, o Danilo já estava pronto para entrar e mesmo assim o Wilton não autorizou a mudança. Como é que você enxerga esse lance? Teve algum papo aí com o auxiliar ou com o 4º árbitro? Porque o clube acabou sendo prejudicado nessa questão. Como é que você enxerga essa polêmica aí? Obrigado. O momento da substituição foi um erro mais nosso do que de comunicação entre nós do que do árbitro. Mas não sinto que nenhuma equipe foi prejudicada hoje pela arbitragem. E convenhamos, se tem alguém que não pode reclamar de arbitragem é o Palmeiras. Então, para mim, justo o resultado. Aqui, Felipe, Eric Viana do Mundo Bola Flamengo. Hoje você não teve o Saul 100%, ele até entrou bem ali no segundo tempo, mas primeiro começou ali com o Pulgar, que tem retornado, voltou contra o Botafogo e agora está voltando bem também. Mais uma boa partida dele. Queria te pedir uma análise, como é que você enxerga esse retorno dele, como é que foi essa partida dele para você, e também o quanto que você agradece por tê-lo de volta para essa reta final, essa semana que é muito importante para o Flamengo, primeiro com o Palmeiras e depois também contra o Racing. Obrigado. Já respondendo, que eu antes não respondi a tua pergunta, do Jorginho, jogador que excepcional, o Jorginho é excepcional, muito, muito completo, altíssimo nível. Só que não só ele, o Eric também o Saul também Nico também e na minha visão, Alan e Everton Araújo têm as suas características e nos dão muito para a equipe. Então, o que eu quero é ter todos disponíveis. O Saul fez um esforço muito grande para poder estar nesse jogo de hoje, muito grande. Está com um problema que está atrapalhando muito, mas é um cara que mentalmente vi poucos na minha vida. Aqui, boa noite, Felipe, Léo José do Coluna do Fla. O Eric Pulgar ele ficou um bom tempo fora, desde o Mundial que ele não joga como titular. Hoje jogou como titular, foi bem. E
A briga ali por essa posição ali de volante é uma briga muito acirrada, né? Tem Jorginho, como você falou, Jorginho, Saul, tem Alan, tem o Everton Araújo, o Pulgar agora também. E eu queria entender como que você planeja essa sequência de temporada com o Pulgar. Na sua cabeça, ele já volta, o Pulgar ele já está 100% ao ponto de disputar a posição em pé de igualdade com os concorrentes dele? O Pulgar sempre, eu já falei para vocês, é um pilar da equipe, sempre foi para mim, um jogador fundamental, um líder tanto dentro como fora do campo, um cara que entende o que eu penso como ninguém, é uma parte de mim que está dentro do campo ali, ele muito importante. O Jorginho também, e essa concorrência entre agora Saul chegando, Saul tem o pé esquerdo que também nos dá muito nessa nossa saída de bola, e quem está feliz é o treinador de ter todos esses jogadores disponíveis, também com o Nico que está a ponto de retornar. Boa noite, Felipe. Bruna Medeiros, do Disflá. Você falou do Saul, né, que está com um problema físico e fez um esforço para estar hoje, mas você deixou o Nico de la Cruz de fora dos relacionados. Queria entender essa escolha, se passou por algo físico, foi só uma questão técnica, tática, por que você resolveu deixar o Nico de fora? Obrigado. Não, porque ele ficou sem treinar um período agora, depois do jogo do Bahia, e para mim o Nico sempre performa do nível que todo mundo conhece, que é nível Nico, quando ele tem uma sequência de treinamentos. Então eu preciso que ele tenha essa sequência de treinamentos, que ele pegue ritmo de treinos e minutos de treino com toda a equipe para poder estar no nível que todos conhecemos. Felipe, boa tarde, Davi Ferreira, do Jornal Globo. Quero perguntar para você em relação ao jogo de quarta-feira contra o Racing, agora Libertadores. Hoje a gente viu uma mobilização muito diferente da equipe, também viu contra o Botafogo, né? A equipe foi precisa, foi letal e também teve a postura em campo. Nessa Libertadores você já falou que o jogo contra o Central Córdoba, por exemplo, foi um aprendizado para você. Contra o Estudiantes a gente viu que fazer um placar um pouco mais magro aqui resultou em sufoco na Argentina. Essa postura que a gente viu do Flamengo hoje, que a gente espera no meio de semana contra o Racing, o que o Flamengo vai buscar nesse jogo? Jogar Libertadores sempre é difícil. E cada jogo é diferente. Cada adversário é diferente, cada plano de jogo meu e do treinador adversário vão ser diferentes. Então, a postura, sim. A atitude, a forma com que os jogadores se implicam, nunca mudou. Jamais. Durante toda a temporada, nunca mudou. A implicação dos jogadores, a atitude dos jogadores, a intensidade com que eles jogam. Como eu falei, nem sempre fazemos bons jogos, nem sempre ganharemos, mas a intenção está ali. Então, espero que seja com a mesma atitude, intensidade e comprometimento que esse grupo passa essa mensagem diariamente. Passa essa mensagem diariamente, já nos treinamentos, mas cada vez que entra no campo a gente vê um time muito fechado, um grupo muito fechado, em busca do objetivo, e é isso que eu quero ver deles, que eles continuem assim. Felipe, aqui à sua esquerda, Renan Moura da Rádio Globo CBN. Queria que você falasse um pouco sobre a participação num todo do Danilo, né, um jogador importante que veio esse ano para somar nesse elenco do Flamengo e pode ser que tenha aí a oportunidade de jogar essa sequência de partidas decisivas da equipe devido ao quadro clínico do Léo Ortiz, que precisou inclusive ir para o hospital. Como é que ele está hoje fisicamente? Você acredita que é um jogador que pode chegar nessa reta decisiva para realmente ser um jogador diferenciado dentro desse time do Flamengo para buscar os títulos que ainda faltam para a equipe esse ano? Bom, primeiro que, para mim como treinador, é muito difícil tomar a decisão de deixar o Danilo fora da equipe. Um cara que, quando veio, era capitão da seleção brasileira, talvez continue sendo, titular da Juventus, ou tinha começado a temporada como titular da Juventus, um líder, e deixar fora não é fácil para o treinador. Mas aqui a verdade é que os outros dois Léos não dão oportunidades, não dão brecha, como se costuma dizer no futebol. Eles, jogo traz jogos, tão melhores. O que acontece é que o Danilo é um cara que treina muito, se exige muito, é muito disciplinado, gosta de aprender, gosta de perguntar constantemente, tirando dúvidas sobre o que a gente quer. E então, quando entra num jogo desse nível, como ele entrou também contra o Chelsea, a gente vê a melhor versão dele, porque é um jogador top. E está fora simplesmente porque não está começando os jogos, simplesmente porque os outros dois Léos estão se mantendo na equipe. Então eu estou confiante com a participação do Danilo.
Aqui, Felipe, Luciana Zogaib, da Rádio Roquete Pinto. Queria falar um pouquinho sobre a lateral direita, né, do Flamengo. Desde a saída do Wesley, né, veio o Emerson Royal. O Varela perdeu também um pouco de espaço. Queria que você falasse um pouco também sobre essa briga ali na lateral direita. Obrigado. O Varela, todo mundo conhece o importante que ele é para a equipe. O Emerson também. Dois jogadores que entendem muito bem o que eu quero e com a principal característica que eu espero deles que é que defendam bem. O Emerson chegou, teve um momento pequeno de oscilação com uma dor no tornozelo, agora já estamos vendo um nível altíssimo dele. No jogo de hoje para mim foi um jogaço, o jogo já contra o Botafogo já foi. E o Varela teve uma pequena lesão quando ele voltou do Uruguai, ficou jogando no sacrifício, mas é um jogador também fundamental e que essa concorrência interna entre os dois façam os dois crescer. Felipe, Isaac Andrade, Flavoz, você em uma das coletivas já utilizou para falar sobre um dos jogos do Flamengo, que foi um jogo bom, de alto nível, foi um jogo europeu. Hoje, com esse jogo contra o Palmeiras, as duas melhores equipes, os dois melhores elencos, foi um jogo europeu, foi um jogo brasileiro. Como é que você classificaria essa forma de jogar dos dois clubes e o quanto que isso tem impacto hoje no futebol brasileiro? Foi nível de qualidade, de intensidade, sim. Mas foi um jogo difícil para os dois, muito difícil. Marcação, uma pressão muito forte do Palmeiras, como eu falei, e que nos cria dificuldades, claro. Mas às vezes que a gente sai, conseguimos ter chances claras de gols, né? Então, tem os prós e os contras, e nós também tentamos. Eles têm, como eu falei, uma forma de jogar muito difícil de defender, dão muita amplitude no campo e depois enchem muito bem a área. Então, o que a gente queria era jogar o mais longe da nossa área possível e, por sorte, conseguimos ficar a maior parte do tempo longe dela e tentar sempre controlar o jogo com bola, né? Mas essa pressão do Palmeiras evita um pouco isso. Então foi um jogo assim de muita ligação direta dos dois. Talvez aí por esse lado não se vê tão europeu. Também o campo um pouco encharcado, mas de nível de qualidade e intensidade sim.